Uma vez eu estava viajando para um fim de semana alfa. Era sexta-noite e eu tinha que sair correndo do trabalho para pegar o trem. O vagão estava totalmente lotado de trabalhadores, e era Londres, então todos evitavam contatos visuais. E quando o trem partiu, só se ouvia a voz de uma pessoa, era uma mulher, que falava ao telefone. Todos fingiam que não estavam escutando, mas dava para perceber que estavam. E ela estava falando com um namorado, mas a conversa não estava indo muito bem. Na verdade, logo ficou bem claro que ela estava prestes a terminar com ele. Aos poucos, ela foi aumentando o tom da voz, até que finalmente ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ela disse: "Se você mora em Londres há 7 anos e a única pessoa que conhece sou eu, isso não é problema meu." E desligou. Foi uma das coisas mais tristes que eu já ouvi. Até numa cidade grande, com tanta gente ao redor, você pode se sentir sozinho. Acho que nada. A rotina, alguns dias, não tem algo específico. Eu acho que não ter ninguém pra conversar. Ficar longe da minha família. Tá desconectada de mim. Acho que quando eu cometo um grande erro comigo mesma, eu me sinto muito só. Momentos tristes. Momentos de desânimo, no geral. Nada. Nada, nunca tô só. Eu acho que se sentir sozinho é muito mais do que a ausência de pessoas ao seu lado, né? Se sentir sozinho parte das incertezas que você tem na vida. Acho que o medo de tudo, das coisas ruins que acontecem no mundo. Tudo. Me sinto sozinha sempre. Saiu um artigo na The Big Issue, uma revista que ajuda os sem-teto no Reino Unido, e dizia: a imagem de solidão da maioria das pessoas é a de uma frágil velhinha presa no 24º andar de um prédio. A realidade é um cara super na moda tentando desesperadamente puxar conversa com uma garota sentada do lado dele em um bar. Estar cercado por tantas pessoas só complica o sentimento de isolamento. Madre Teresa disse: o maior problema do mundo não é a fome, é a solidão. E existe esta solidão cósmica. Estar em um mundo de Deus sem ter um relacionamento com Ele. Alguém descreveu a solidão como um tipo de saudade de Deus. Mas o mais incrível de tudo é que quando temos um relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus, nunca estamos sós. Ele sempre está conosco. Para introduzir o assunto do Espírito Santo, vamos examinar um versículo. Em João 15:26, Jesus diz: "Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito." Jesus diz: ele testemunhará a meu respeito. O Espírito Santo não é uma coisa, ele é uma pessoa. Ele não é uma força, ele é uma pessoa, com todas as características de personalidade. Ele tem intelecto, ele pensa, ele fala, ele pode agir. Ele pode guiar pessoas. Ele pode ser magoado e entristecido. Ele sabe, ele deseja. Ele tem uma vontade, ele escolhe. E o mais importante de tudo, ele ama. Ele ama você. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas o que ele faz? Jesus o descreve como o conselheiro. A palavra grega que Jesus usa é parakletos, que literalmente significa chamado para o lado de alguém. Às vezes ela é traduzida como o advogado, aquele que fica do seu lado em um tribunal. Às vezes o encorajador, aquele que fica do seu lado para te encorajar. Às vezes o consolador, às vezes o ajudador. Mas literalmente, como eu disse, significa chamado para o lado. E foi a palavra usada, por exemplo, quando um pequeno barco enfrentou problemas no mar Mediterrâneo. Eles mandaram um barco maior para emparelhar com ele e levá-lo até segurança até o porto. Aquele barco maior foi chamado de Parakletos. Uma das pessoas que explicou isso com maior clareza foi o padre Raniero Cantalamessa. Ele é o pregador da Casa Pontifícia. Foi o pregador pessoal dos últimos 3 papas. Eu era professor e as doutrinas sobre Jesus eram minha área de especialização. Então,
Li e escrevi muito sobre Jesus, mas quando o Espírito Santo entrou de uma forma nova na minha vida, na América, nos Estados Unidos, em Nova Jersey, então eu descobri um novo Jesus. Um Jesus que está vivo. É uma pessoa. Ele não é uma personalidade. Ele é uma pessoa. Uma pessoa é alguém com quem você pode falar, a quem se dirigir. E Jesus disse, se alguém tiver sede, que venha até mim. Então nós precisamos ter sede do Espírito Santo e não medo do Espírito Santo. Não tenha medo, é um ato de fé. O Espírito Santo é chamado de Paráclito, que significa Consolador e advogado. Deveríamos ter medo do nosso Consolador. Eu li uma história sobre um cara de 24 anos chamado Alan Anderson, que estava em um avião leve. E só tinham 2 pessoas no avião, o rapaz, Alan Anderson, e o piloto. Enquanto voavam, o piloto de repente morreu, vítima de um ataque cardíaco. E o rapaz se viu lá, sem nenhuma experiência de voo por conta própria naquele avião. Ele conseguiu fazer uma chamada de emergência, e um homem chamado Robert Legg, que era instrutor de voo, atendeu ao pedido de socorro e o alcançou a 2.000 pés de altura acima de Penarth, perto de Cardiff. Ao mesmo tempo, havia um entusiasta de rádio amador chamado Howard Day, que estava ouvindo a conversa entre eles e gravou tudo o que eles disseram. A primeira coisa que Anderson disse quando viu o instrutor emparelhar foi: "Eu consigo te ver." E Legg, o instrutor, disse: "Ok, só ouça as minhas instruções. Pegue a manete de potência e puxe-a ligeiramente até a RPM cair para uns 2.300. Anderson disse: "Qual é a manete?" E Legg respondeu: "Tudo bem, deve haver uma alavanca preta no centro do painel. Tudo bem, deixe o avião voar sozinho." Anderson disse: "Quem me dera." E aí Legg respondeu: "Leia a velocidade. A velocidade ao ar é 105. Tá, olhe para o seu lado direito, você vai me ver, calma." E aí o Anderson disse: "Nós vamos descer?" E Legg respondeu: "Claro, vamos em breve. Se incline um pouco para a direita. O nosso objetivo é aquela pista larga à direita das luzes vermelhas e brancas. Consegue ver?" "Positivo." "Ok, reduza levemente a potência. Qual é a sua velocidade ao ar agora?" "Uns 100. "Ok, puxe bem devagar o manche. Então reduza a manete e segure aí. Puxe bem devagar. Puxe devagar para trás e segure aí. Segura o manche. Isso mesmo. Agora calma. Agora o pedal conjugado. Pressione a ponta dos pedais e vai encontrar os freios. Aperte os 2 pedais do leme juntos e vai achar os freios." "Eu não estou achando os freios!" "Tá, não se preocupe. Os veículos de emergência estão indo atrás de você. Fique sentado no avião e deixe o motor roncar. Agora gire as chaves para desligar e depois retire-as. O motor deve parar." "O motor parou?" "Sim, eu tirei as chaves. Está parando agora." "Ah, graças a Deus." "Estou às ordens. Faz parte do meu trabalho." Podem existir situações em sua vida em que você adoraria que alguém te ajudasse. O Espírito Santo é aquele que se achega ao nosso lado. Ele é o encorajador, o consolador, o conselheiro. Jesus diz sobre o Espírito Santo: ele testemunhará a meu respeito. O papel do Espírito Santo não é apontar para si mesmo, mas apontar para Jesus. O papel dele é se achegar a você e levá-lo a um relacionamento com Jesus. Então, neste fim de semana, espero que tenham ótimos momentos, comendo juntos, relaxando, conversando, fazendo caminhadas e se divertindo. Mas, acima de tudo, espero que sintam o Espírito Santo se achegar a vocês e indicar o caminho para Jesus.